Olá, tudo bem? Eu me chamo Pedro. Estou aqui com a Thaís, com o Pedro Oliveira e com o Emerson para apresentar e falar um pouco sobre a importância da estabilidade institucional para a governabilidade de um país. Nesse trabalho, nesse podcast, nós pretendemos falar um pouco sobre Montesquieu, Schumpeter, falar sobre a necessidade da ação política, explicar sobre a estabilidade política e sobre as crises institucionais que ocorrem no mundo e principalmente no nosso querido Boa noite, Brasil. eu me chamo Pedro Oliveira e eu vou falar um pouquinho sobre a parte mais teórica do nosso trabalho, né? Que é a parte onde a gente começa a estudar sobre o pensamento de Montesquieu. E a gente, dentro dos estudos de Montesquieu, a gente tem como base a questão da tripartidação de poderes, onde Montesquieu ele vem explicando a importância dessa tripartidação de poderes, né? E a gente atua no modelo de república. Em um de seus escritos, onde eu vou abrir as aspas aqui, ele explica a seguinte coisa. As repúblicas elas poderiam variar de acordo com a amplitude da participação cidadã. As repúblicas democráticas são aquelas em que a cidadania e a participação política são estendidas a todos. As repúblicas aristocráticas têm uma restrição do conceito de cidadania, que fica atribuída a um pequeno grupo. De qualquer forma, é marca da república a divisão de poderes e a atribuição de um corpo de leis que regulamente a atuação de agentes públicos e de civis. Um dos problemas que a gente tem na questão da estabilidade política, a estabilidade desses poderes, a Thaís ela vai explicar um pouquinho pra gente quais são esses problemas mais pra frente, mas a gente vê que vários fatores públicos, civis, de dentro mesmo das instituições, trazem essa questão que fragilizam a tripartização dos poderes, a independência dos três poderes. Agora a Thaís vai falar um pouco mais sobre o assunto. Oi, gente, tudo bem? Agir politicamente não se restringe necessariamente só ao voto, né? Para que a gente possa participar de alguma estrutura partidária ou política, é importante que a gente use as instituições do nosso país a nosso favor. E nos últimos anos a gente tem vivido uma crise, né? Que está aí bem visível, bem palpável. Desde 2013, quando começaram as manifestações, e logo em seguida teve o impeachment de 2016, o nosso país começou a passar por algumas instabilidades, né? E isso é notável aí em todas as últimas eleições. O que leva as instituições, né, a ficarem com manifestações contra, né, contrárias ao poder e ao governo? Justamente três parâmetros que eu separei aqui para falar, né, que fazem com que a sociedade, a população passe a duvidar das instituições políticas, trazendo esse transtorno, trazendo essa sensação aí de instabilidade. Os países pobres têm a tendência, né, a ter instabilidade política maior, né, e econômica. As trocas constantes de governo que dão esses resultados aí de golpes de Estado, né, transições sucessivas entre democracia e ditadura, e eventos que têm essas características fazem com que a sociedade tenha sempre essa sensação, né, de instabilidade política aqui um e pouquinho econômica. também sobre a teoria, né? A teoria de Montesquieu, a teoria da tripartidação de poder, ele explica que tem que se haver uma esfera onde um poder ele não vai se sobressair sobre o outro, mas sim que haverá uma harmonia, né, como um triângulo equilátero, onde todos os lados são iguais, se respeitam, se fiscalizam e trabalham juntos para o bem de um bem Gente, maior, e voltando aqui para a minha linha de raciocínio, eu até separei uma pesquisa para a gente poder saber aqui em números, né, como que é essa satisfação da sociedade, né? E a grande preocupação dos brasileiros hoje é com a corrupção. Então, 16% dos cidadãos consideram
é o segundo problema nacional, por excelência da nossa nação, a corrupção. E, além disso, a pesquisa ela vai revelar também a insatisfação, né, dos brasileiros. Então, 94% dos brasileiros hoje estão satisfeitos com a democracia e 9% está satisfeito. E tudo isso diante desse governo, né, que não defende nenhum bem comum, que persegue, né, os interesses privados, os interesses de 2013, das manifestações de 2013 e do impeachment de 2016, mas ainda aí existia uma certa normalidade entre as instituições, né? A presidenta Dilma foi destituída do cargo, hoje a gente sabe que foi injustamente, né? O ex-presidente Lula foi preso e nenhum dos dois, a Dilma ser destituída e o Lula ao ser preso, atacou as instituições. Pelo contrário, né, aceitaram e respeitaram a decisão dos legisladores e da justiça. Hoje a gente vê diferente, né? A gente está no governo aí Bolsonaro há 4 anos e saímos da eleição agora, e ao perder a eleição, o candidato Bolsonaro fez o que ele tem feito há 4 anos aí, que é desacreditar as instituições políticas. E não existe instituição política forte sem estabilidade, né? A gente percebe que nesse governo o foco mesmo é criar instabilidade entre as instituições e criar um clima mesmo de confusão no país. A gente viu no caso do Roberto Jefferson, que teve sua prisão domiciliar revogada por descumprimento, né, das obrigações para que ele tivesse esse direito. E quando os agentes da Polícia Federal foram cumprir o mandato de prisão, ele acabou atirando nos agentes e tudo mais. E outros casos, né, como agora a gente está vendo as manifestações golpistas, né, de uma parcela da sociedade que, ainda que esteja nas ruas uma parcela pequena, uma parcela significativa de pessoas, o que mostra que uma grande parte da sociedade aposta mesmo na instabilidade das instituições políticas, né? Pedindo aí intervenção militar, pedindo impeachment dos ministros do STF, e até mesmo, em alguns casos, a morte de ministros do STF. No livro Como as Democracias Morrem, de 2018, os autores eles elencam algumas características que indicam se um político tem ou não um perfil autoritário. E chama atenção, porque nesses perfis a gente encontra muito do atual presidente e futuro ex-presidente Jair Bolsonaro. E o primeiro que eles destacam é a rejeição ou comprometimento fraco com as regras do jogo democrático. Foi o que a gente acabou de falar, que é quando o candidato perde e insufla aí uma parte da população dizendo que houve fraude, né, e pede revisão da recontagem dos votos. O segundo é a negação da legitimidade dos oponentes políticos. A terceira característica é a tolerância ou encorajamento à violência. E a gente tem visto isso aí muito, né, ultimamente. E 4 é a prontidão para reduzir as liberdades dos oponentes, incluindo a mídia. Esse comportamento se apresenta fortemente, né, no atual momento do país, florescimento de ideias autoritárias, que em nada parece irracional, pelo contrário, e isso dá indícios de que pretende permanecer na sociedade. O bolsonarismo vai continuar aí, a extrema-direita se revelou e tem no Bolsonaro e em outras figuras aí o seu general, digamos assim. O seu líder. Tem no Bolsonaro o seu líder, né? E mesmo que o Bolsonaro não tenha tanta força, sempre encontrarão alguém disposto a liderar esse grupo. E esse grupo tem um potencial grande, né, de danos à ordem democrática no país. O que a gente precisa é restabelecer no nosso país um pensamento democrático, pensamento de respeito às individualidades e, acima de tudo, de respeito às instituições. Então, pessoal, esse podcast faz parte da matéria de Teoria Política Moderna e Contemporânea. Teve a participação dos alunos
Thaís Freitas, Pedro Henrique Oliveira, Emerson Pichu e Pedro Henrique Montezuma, vulgo eu. Por hoje é só. Até uma próxima. Obrigado, um abraço.